pentecostal, não só do Brasil, pastor Gilvan, mas do mundo, que é a Assembleia de Deus. Entendemos muito de glória a Deus e aleluia, e graças a Deus por isso. Entendemos muito de entrarmos no reteté de Jesus e saltarmos, e graças a Deus por isso. Mas a maioria desses crentes ficam apavorados quando sabem que Satanás está agindo. A maioria desses crentes, quando estão dentro de um culto e cai uma pessoa endemoniada, a metade sai fora da presença do diabo, e a outra metade fica com o olho arregalado, muito curioso, e a maioria não tem autoridade para repreender um demôniozinho chulé que saiu dos quintos dos infernos para se suicidar dentro de uma igreja. Porque eu sempre digo isso: demônio que se manifesta em culto pentecostal é demônio suicida, é demônio kamikaze, não aguenta viver mais, quer morrer e sabe que os únicos que têm poder para destruí-los estão aqui dentro dessa noite. Quem acredita nisso e concorda, dê um grito de glória a Deus aí. Então, eu gostaria de nessa noite pedir à igreja que com paciência, permita-me com esta mensagem entrar dentro da sua alma, fazer uma divisão dentro do seu espírito com esta palavra hoje e treinar você para a maior batalha que você já participou. Não se assuste, porque depois de hoje o Senhor vai abrir a visão de muitos crentes. Alguns estarão andando pela rua e vão enxergar demônios nas pessoas, vão enxergar demônios em cima das árvores, vão enxergar demônios dentro do trabalho. Não tenha medo deles, não precisa correr deles, porque depois desta palavra que eles vão entender que o conhecimento que faltava foi revelado hoje. E não se assuste quando chegar na rua da sua casa ainda hoje, ou amanhã, ou terça-feira, e os demônios que mandavam lá estiverem de joelhos, com a testa no chão, apontando com o dedo assim: pode esmagar, porque você agora já sabe a autoridade que tem, eu não tenho mais poder sobre isso. Eu quero profetizar em nome de Jesus que o século 21 será um século de batalha espiritual, e crente frouxo, morno, que não acredita na revelação da palavra, saia da frente, porque vem aí uma geração armada até os dentes. Satanás vai deixar a lona. Aleluia. A minha proposta nesta noite é convidar esta igreja para colocar o inimigo no devido lugar dele. Pergunte para mim: onde é, pastor? Eu não ouvi. Que os pastores perguntassem junto com o povo: 1, 2, 3. Levante um dedo de profeta para cima comigo de novo. Agora aponte para os seus pés e diga para o irmão do seu lado: é ali, ó, bem debaixo dos meus pés. Eu estou com raiva de Satanás e todos os demônios que por ele têm operado no mundo. Você pode me perguntar: você não tem medo deles, pastor? Não tenho, porque sei em que caminho piso e sei que quem está comigo é mais forte do que ele. E vou profetizar sobre a sua vida nessa noite, como disse a princípio, uma unção de tanta autoridade que os demônios abrirão caminho para você passar. O que lhe foi roubado lhe será devolvido. Ei, escute, a minha proposta nessa noite é essa: convido vocês para entrarem comigo no território do inimigo e roubar, ou melhor, tomar de volta o que ele nos roubou. Sai da frente, Satanás! Estamos em guerra! Pastor Marco, o senhor vai falar sobre demonologia, sobre Satanás. O senhor vai falar sobre o que é reavivamento satânico. O que tem a ver isto com a obra missionária? O apóstolo Paulo, talvez um dos homens mais intelectuais que houveram na terra, aquele que sintetizou a fé cristã dentro de uma filosofia que podia ser absorvido desde a criança até o mais velho. Ele que era sagaz no conhecimento, inteligente, cheio do Espírito Santo, ao escrever a igreja mais espiritual que ele havia fundado, ele deixou escrito: o que acontece com os homens que não conhecem o Evangelho é porque eles foram cegados por um Deus. Já visto que é um Deus com D minúsculo. O Deus deste século cegou o entendimento dos homens. E eu quero hoje dizer a este Deus deste século, que pensa que é Deus, mas que não é Deus porcaria nenhuma. Quero que ele escute o que a minha Bíblia diz acerca de Deus. O único Deus deixou escrito assim: ainda antes que houvesse dia, eu era. E não há ninguém que possa livrar alguém das minhas mãos, porque operando eu, quem me impedirá? Deus não conhece concorrente. Mas escute, para algumas pessoas que talvez sejam leigas no assunto,
A Bíblia que você traz na mão, ela contém histórias e milhares delas. E eu encontrei pelo menos uma casta de mais de 30 demônios que foram enfrentados tete a tete por homens espirituais. Não posso ler todos os textos, só vou ler os nomes dos demônios, para que quando você passar pela Bíblia Sagrada, denote e pare para prestar atenção que eles de fato existiram. Escute o que eu encontrei na Bíblia: nomes de demônios como Adrameleque, Anameleque, Ázima, Astarte, Baal, Baal Berite, Baal Peor, Baal Zebub, Baal Zefon, Bel, Camus, Quium, Dagon, Diana, Júpiter, Mercúrio, Moloque, Milcom, Merodach, Nergal, Nebo, Nibas, Tartaque, Nisroque, a rainha dos céus, Renfã, Rimon, Sucote, Benote, Tamuz, Abaddon, Apolion, Beuzebu, Belial, Mamon, príncipe do reino da Pérsia, legião, tronos, potestades, amados e queridos em Cristo Jesus. Alguns desses que aqui citei são demônios tão fortes, tão poderosos, que existem, atuam, e a maioria de nós nem os percebe. Esses nomes estranhos, escritos em hebraico, em aramaico, pode parecer muito distante de você, mas eu posso transliterar alguns desses que eu aqui citei, porque são demônios conhecidos da cultura brasileira, transportados da África para o nosso país, através dos escravos, que de maneira odiosa e horrenda, foram cristianizados, entre aspas, por homens truculentos que não conheciam a verdade divina, e acabaram formando então um secretismo religioso de uma religião maldita. Por exemplo, o famigerado Dagon, deus dos filisteus. A imagem de Dagon era metade peixe e metade homem. Haja visto que nós temos no Brasil um ídolo assim, chamado de Iara, que é a mãe das águas lá no Amazonas. Ou quem sabe você já o conheceu, este ídolo, como sendo deus das águas, como Iemanjá. Esse que nós conhecemos agora foi transportado dos períodos interbíblicos. Veja bem, Moloque. Moloque era o devorador de crianças. No Brasil é chamado de Cosme e Damião. Daí a raiz da palavra moleque vem de Moloque. Eu encontrei Camus. Camus era o deus de Moabe, e Milcom era o deus de Amon. Camus e Milcom eram deuses que provocavam incesto e destruíam as famílias. Quantas famílias destruídas aqui dentro desta igreja nesta noite? Quantas famílias destruídas dentro do Brasil? E alguns apontam falhas no seu gênio de ser e não sabem que estão vivendo debaixo de opressão maligna. Calma, não se desespere. Daqui a pouco eu lhe digo o que fazer com esses demônios. Diana ou Afrodite. Diana ou Afrodite era a deusa da sensualidade e da promiscuidade entre os efésios. Os efésios cultuavam diante dela, diante de cultos de sexo livre. Pastor, quem é Diana? Eu vim descobrir que é a desgraça daquele demônio chamado Pombagira, que quer a mesma coisa, que quer cultos de libertinagem, que quer cultos onde o homem seja parecido mais com um animal do que uma pessoa, que é a imagem de Deus. Beuzebu, a palavra Beuzebu significa senhor das moscas. Moscas só habitam onde há sujeira. No Brasil temos um demônio catalogado pelo Candomblé chamado Maria Mulambo. É uma desgraça de um demônio que define a vida da pessoa. Você entra na casa da pessoa, você não sabe se está na cozinha ou se está no banheiro. É um espírito maligno que oprime, e eu conheço muitos crentes, infelizmente, que levam uma vida que são sufocados por este espírito das trevas. Eu encontrei o deus Baco, assim chamado Baco pelos gregos, o deus do vinho. Daí a palavra bacanal, um deus que se alimentava basicamente de essência de bebidas fortes que embriagavam. Você nunca ouviu falar do Zé Pilintra? Pois bem, Zé Pilintra é a transfiguração de Baco aqui para esta terra. Quando eu leio sobre estes demônios, eu tenho que lhe dar um aviso sério, crentes. Eles existem, estão atuando no planeta Terra, e só existe uma autoridade na terra capaz de amarrá-los, de destroná-los e de enviá-los para o limbo do cosmos, lá para dentro do mundo exterior. Só existe um povo neste planeta que tem armamento suficiente para impedir que Satanás manipule as mentes, e não é os Estados Unidos da América, e não é nenhum povo que contenha dentro do Iraque ou do Oriente. Este povo às vezes não sabe falar português direito, não sabe escrever direito, não sabe usar uma roupa bem perfeita que caia bem junto com todos os outros traços, mas é um povo que quando bota o seu joelho no chão, Satanás tem que botar os dois ouvidos dentro do chão e encastar a sua cabeça no buraco, porque ele não pode com esta autoridade. Porém, esta autoridade nos tem sido roubada. A maioria dos crentes que estão aqui vivem uma vida abaixo da média espiritual, são pobres, são doentes,
são miseráveis.